Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 10. Por favor, pastor. Quero lembrá-los, irmãos, que na próxima semana, a partir de terça-feira, nós estaremos começando o nosso momento de jejum e oração. Serão 40 dias de oração e jejum aqui na igreja, no Templo Antigo, das 18 às 18h45. Nós estaremos orando pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa família e também pelo nosso país. Vamos começar na terça-feira, dia 7, e com a graça de Deus, vamos encerrar que dia? Dia 15 de novembro, aqui na igreja. Vai ser um tempo muito especial. Eu estava compartilhando com os irmãos hoje de manhã a quantidade de irmãos que foram e têm sido abençoados ao longo desses momentos de jejum e oração. Ao final, alguns compartilham, e é impressionante como Deus, de fato, responde às nossas orações. Então, quero desafiá-lo. É um horário propício. Sai do trabalho e pode vir para cá. Iniciaremos pontualmente às 18 horas e também encerraremos pontualmente às 18h45. Para que ninguém tenha nenhum problema de ir para a escola, sair do trabalho, nós queremos que todos tenham essa oportunidade de estarmos buscando ao Senhor. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 10. Quando o menino cresceu, a mãe o levou à filha do faraó, que o adotou. Assim ele passou a ser o filho da filha de Faraó. Ela o chamou de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Anos mais tarde, quando Moisés já era adulto, foi visitar seus irmãos hebreus e viu o quanto estavam sofrendo. Ele viu um egípcio espancar um hebreu que pertencia ao seu povo. Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, e como não viu ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu de novo e viu que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu irmão? O homem respondeu: quem o colocou como príncipe e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram. O faraó ficou sabendo desse caso e decretou a morte de Moisés. Mas Moisés fugiu do faraó e foi para a terra de Midian. Quando chegou lá, sentou na beira de um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber aos rebanhos de seu pai. Então vieram os pastores daquela região e expulsaram as moças dali. Moisés se apressou em defender as jovens e deu água ao rebanho delas. Quando voltaram para casa, seu pai Reuel perguntou: por que vocês voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores. Além disso, tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde ele está? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convide um homem para jantar conosco. Moisés aceitou morar na casa de Reuel, e ele deu a Moisés sua filha Zípora como esposa. Eles tiveram um filho, a quem ele chamou de Gerson, dizendo: sou forasteiro em terra estranha. Sou forasteiro em terra estrangeira. Agora, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, a partir do versículo 20. Estevão, perante o Sinédrio,
no momento de perseguição e no seu julgamento, ele conta novamente essa história do nascimento e da vida de Moisés. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 20. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Olha que interessante, nós lemos essa passagem domingo próximo passado. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. O primeiro deles, Gerson, peregrino em terra estrangeira. Vamos orar? Curva a sua cabeça nesse momento. Vamos pedir ao Senhor para falar ao nosso coração. Senhor, estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. Viemos aqui para adorar ao Senhor. E os verdadeiros adoradores adoram a partir do coração. E o nosso coração se volta para o Senhor mais uma vez nesse momento. Queremos adorar ao Senhor, recebendo a Tua palavra, palavra de Deus para os nossos corações. Fala conosco, Senhor. Livra-nos de toda perturbação, da mente confusa, da mente perturbada, e livra-nos também de toda ação maligna, tentando roubar a compreensão da Tua palavra. Nós repreendemos na autoridade de Jesus toda perturbação e toda obra maligna. Que o Espírito de Deus tome as nossas mentes, os nossos corações e fale ao nosso coração em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Domingo passado, nós lemos sobre o nascimento de Moisés e vimos que pela fé, os pais de Moisés conseguiram vencer o mundo do seu tempo e da sua época. A nossa fé é o que nos garante vitória sobre o mundo. Falei também que o egípcio, sem nenhum prejuízo da doutrina, nós podemos fazer essa tipologia ou essa alegoria, considerando o Egito como um tipo do mundo e Faraó como um tipo de Satanás. Faraó oprime o povo de Deus, Faraó quer destruir o povo de Deus, mas Deus, de uma forma sobrenatural, manifesta a sua graça, preserva o seu povo, e os pais de Moisés, pela fé, eles preservam a vida do garoto, e esse garoto agora, acabamos de ler, chega aos 40 anos de idade. Por esse tempo, Moisés, aos 40 anos de idade, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Eu queria nessa noite
noite passada, domingo próximo passado, a nossa fé vence o mundo, nos dá a vitória sobre o mundo. E nessa noite eu gostaria de falar conosco, aqui para nós, vivendo uma vida de acordo com os propósitos de Deus. Vivendo uma vida com um propósito, mas um propósito divino, um propósito segundo Deus, dando sentido à nossa vida e à nossa existência a partir de Deus, a partir da vontade de Deus, a partir dos planos de Deus e dos propósitos de Deus. Nós acabamos de ler aqui que Moisés foi levado para a corte de Faraó, ele foi descoberto naquele cestinho calafetado que a mãe havia feito pela fé, colocou aquele cestinho ali no rio Nilo, e a princesa encontrou aquele cestinho. Nós chamamos isso de atos soberanos de Deus, mas eu gosto muito mais da expressão uma divina conspiração. Deus estava conspirando de uma forma sobrenatural, de uma forma inesperada. Deus estava interferindo na história daquele povo, interferindo na história daquela família, preservando aquele menino que achou graça aos olhos de Deus, achou graça aos olhos da filha de Faraó, e ela o adotou como seu filho. E Deus agiu de uma maneira tão extraordinária que aquele menino que era para ter sido morto, pelos crocodilos, lançado ao Nilo, a sua vida não é apenas preservada, como ele é criado pela mãe, sustentado pelos cofres de Faraó, é coisa que só Deus pode fazer. E nós acabamos de ler aqui em Atos dos Apóstolos, Estevão contando a história de Moisés, que quando Moisés atingiu a idade de 40 anos, ou seja, Moisés viveu 120 anos, 40 anos vividos na corte do Egito. Um terço da sua vida vivido ali na corte. Outros 40 anos ele viveu no deserto, ali no deserto de Midian. E 40 anos ele viveu servindo ao Senhor, servindo ao povo de Deus, retirando o povo de Deus ali do Egito com mão forte e poderosa, sendo conduzido por Deus. Uma vida de 120 anos, totalmente conduzida por Deus e vivida para a glória de Deus. Mas voltemos aqui ao texto. Aos 40 anos, ou seja, ele foi criado ali na corte do Egito. E nós lemos em Atos dos Apóstolos, no versículo 22, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Ele achou uma graça tão especial da parte de Deus, que ali na corte do Egito, na educação que ele recebeu, ele foi distinguido, ele se distinguiu em relação aos demais, de tal forma que era poderoso em palavras, ou seja, aprendeu a arte de argumentar, aprendeu na corte do Egito, sendo educado, naquela época, uma das coisas mais difíceis do mundo, aprendeu a leitura e aprendeu a escrever. Moisés aprendeu a ler aqueles hieróglifos, aprendeu aquela escrita, e tudo aquilo dentro de um propósito divino. Dominava a literatura religiosa da sua época, aprendeu perfeitamente as leis jurídicas do seu tempo e aprendeu também a administração. Há muitos anos atrás, eu estava lendo e descobri que Pitágoras, um dos famosos da geometria, ele aprendeu a geometria passando pelo Egito. E Moisés aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu matemática, aprendeu geometria. E eu fico pensando, nada
por acaso. Nada na vida dele foi casual e fortuito. Tudo fazia parte de um propósito e de um plano divino. Uma vida vivida para a glória de Deus. Uma vida vivida de acordo com propósitos divinos. Aprendeu a matemática, a geometria. Naquelas escolas do Egito, na época, já sabiam engenharia. Estava lendo também que, depois de muitos anos, agora recentemente, escavadores encontraram ali no Egito cálculos e algumas planilhas, né, de cálculos que eram extremamente avançados, não somente para aquela época, mas para a época atual. Até hoje as pessoas, né, ficam impressionadas com as pirâmides do Egito, como é que eles conseguiram construir tudo aquilo. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Na leitura, na escrita, na matemática, aprendeu engenharia, construção das pirâmides, agrimensura, administração tributária, estratégia militar e liderança, medicina e ciências naturais. Com que propósito? Qual era o propósito de Deus para a vida de Moisés? Que todo esse conhecimento fosse usado e aplicado na libertação do povo de Deus, dos israelitas, ali do Egito, e que todo esse conhecimento fosse colocado a serviço do reino de Deus e da edificação do seu povo. Até hoje, muitos livros de liderança, de administração que nós estudamos, nós vamos encontrar em Moisés um dos maiores líderes de todos os tempos. Moisés retira aquela multidão de escravos do Egito e daquela multidão de escravos ele consegue, pela graça de Deus, pelo propósito de Deus, através da vida dele, transformar aqueles escravos num povo e numa nação. A coisa mais difícil do mundo é transformar a mentalidade. A coisa mais difícil do mundo é conseguir construir um povo tribal, fazer desse povo uma nação. Para quem estuda história, ciências políticas, é de admirar como aquele povo recebeu de Deus, através de Moisés, o Pentateuco. As leis, uma religião segundo Deus, constituída, escrita de forma brilhante e extraordinária. A construção do tabernáculo no deserto. Os engenheiros, arquitetos. Muitas vezes nós temos preguiça, né, e lemos ali Levíticos assim com tanta rapidez. Mas se pararmos para olhar as dimensões, os cálculos, a forma como tudo aquilo foi construído segundo a direção de Deus, segundo a orientação de Deus, porque passou pelas mãos desse homem cuja vida foi completamente conduzida por Deus e para a glória de Deus. Eu fico pensando nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Tudo o que nós recebemos, tudo o que nós temos recebido, os caminhos pelos quais Deus nos fez passar, nos seus atos soberanos, preservando as nossas vidas, livrando-nos de tantas coisas. Conheço a história de quase todo mundo aqui, quantas histórias de livramentos. Quantos queridos aqui passaram por um triz e foram guardados, foram preservados por Deus? Quantos aqui começaram do nada, do zero, e Deus os prosperou?
Quantos aqui jamais poderiam passar por uma boa universidade ou ter acesso a bons estudos, e Deus, de uma forma miraculosa, graciosa, abriu as portas, deu inteligência, deu capacidade? Com que propósito? Para mim mesmo, ou o que eu tenho recebido de Deus, não só pode, como deve ser utilizado para a glória de Deus. Moisés, quando eu olho para a vida de Moisés e de outros homens de Deus, nós percebemos que nada foi casual. Às vezes leva um tempo para poder compreender, e nós devemos ter paciência com os propósitos de Deus, a condução divina, porque é a condução dele. Mas é muito bom quando nós olhamos para a nossa história e nos perguntamos: Senhor, qual é a razão, qual o propósito, para quê? O que o Senhor tem para a minha vida, de que forma que a minha vida ela pode ser útil ao Senhor, ao teu reino, que propósitos posso dar com a tua ajuda à minha vida, para que minha vida seja uma vida plena de propósitos divinos e da vontade de Deus. Estevão, diante do Sinédrio, ele está dizendo: olha, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. E ele era poderoso em palavras e obras. Como lhes disse, aprendeu geometria, aprendeu engenharia, aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Viveu na corte ali do Egito, recebendo a melhor educação da época. Vocês sabem, Alexandria já chegou a ter a maior biblioteca do mundo. Resguardado as proporções, os ensinamentos que Moisés recebeu, comparado aos dias atuais, poderíamos dizer que ele passou por uma universidade como Harvard, Oxford, Cambridge, as melhores do mundo. Recebeu a melhor formação. E a formação que ele recebeu, Deus abençoou de tal forma e de tal maneira que esse varão se tornou um varão poderoso em palavras e em ações. Ele era inteligente no falar, era inteligente no argumentar, e as obras que pegava para fazer, ele levava a bom termo, era de uma capacitação extraordinária. Educado em toda a ciência do Egito. Só que, aos 40 anos de idade, ele tomou uma decisão que mudou a vida dele completamente. Foi criado como um príncipe na corte do Egito. Recebeu de tudo do bom e do melhor. Mas lá em Hebreus, no capítulo 11, no capítulo da galeria dos heróis da fé, mais uma vez a fé. Aí Hebreus diz assim, Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, 40 anos, na plenitude da vida, na plenitude da idade, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Aos 40 anos de idade, Moisés resolveu visitar os seus irmãos. É o que nós acabamos de ler aqui. 40 anos, na plenitude da vida, preparado para ser um príncipe, conduzir uma província, por que não até ser um faraó? Porque era filho da filha de Faraó.
foi criado assim, com todos os direitos e com todas as regalias. Mas quando ele chegou aos 40 anos de idade, uma luzinha acendeu na consciência dele. Sabe aquela luzinha que acende e a pessoa reflete a vida e a existência? Quando a pessoa pensa assim, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu quero fazer da minha vida? Como é que eu quero encerrar a minha vida? Como é que eu encerrarei os meus dias? Como é que eu serei lembrado depois que eu partir? Essas crises existenciais, elas aconteceram com Moisés e acontecem com todos nós. É impossível que em um momento da nossa existência nós também não façamos ou não fizemos as mesmas reflexões. Aos 40 anos, com toda a formação, com todas as expectativas, com tudo aquilo que ele poderia aproveitar, mas ele toma uma decisão que mudou a sua vida completamente. Ele resolveu: eu não quero acabar os meus dias na corte do Egito. Eu não quero ser lembrado como um príncipe da casa de Faraó. Eu quero ser lembrado como alguém que viveu junto com o povo de Deus. Eu quero juntar a minha sorte, a minha vida com o povo de Deus. E resolveu visitar os seus irmãos. O texto é muito claro, ele faz uma opção. Apesar de tudo que ele recebeu do Egito, apesar de quem ele era no Egito, ele fez uma escolha. Eu não sou egípcio. E naquela analogia que nós estávamos fazendo no domingo próximo passado, se eu pensar no Egito como um tipo do mundo, era como se Moisés estivesse dizendo: eu não quero viver a minha vida para esse mundo alheio aos planos de Deus e à vontade de Deus. Eu quero achar e dar para a minha vida um significado de acordo com Deus e de acordo com a vontade de Deus. Deus, atos soberanos de Deus, divina conspiração, o Espírito Santo perturbando a mente e o coração dele, e ele resolve visitar os seus irmãos. Já diz aqui, seus irmãos, o povo de Israel. Ele resolveu se identificar com o povo de Deus, que era o povo de Israel. Ele escolheu ser parte do povo de Deus, e não parte do mundo ou do Egito. Abriu mão de todas as benesses e prazeres que o Egito poderia lhe proporcionar. Escolheu a vergonha, o opróbrio de ser irmãos daqueles escravos, porque, embora escravos temporariamente, oprimidos temporariamente, aquele povo sofrido e oprimido era o povo de Deus. É uma escolha. Eu estava lendo o texto e pensando que Deus sempre teve um povo seu na terra. Deus nunca ficou sem testemunho na terra. Se nós começarmos desde o Gênesis, Caim, com a sua geração, com a sua descendência, resolveu afastar-se de Deus e viveu muito bem, obrigado. Construiu cidades, desenvolveu tecnologias, edificou cidades, torres e uma série de coisas.
Dominou a música, a criação de gado, a criação de tendas do ponto de vista social e econômico. A geração de Caim, a descendência de Caim, viveu muito bem, obrigado, mas longe de Deus. Por outro lado, nós temos Abel, nós temos Enos e temos Sete, que resolveram ser povo de Deus e invocar a Deus e adorar a Deus na terra. Passam-se os anos, a palavra de Deus mostra que Noé, juntamente com a sua família, uma única família, se transformou em povo de Deus sobre a terra. Passam-se os anos e Deus então chama Abraão. E Abraão é o adorador de Deus na face da terra. Ele e a sua descendência passa a ser povo de Deus, geração de Deus, que teme a Deus, que invoca a Deus, que busca a Deus na terra. E por aí vai. De todas as nações do mundo, Deus escolhe aquela nação para que fosse o seu povo. E assim como Moisés escolheu, nós também temos que escolher. Como é que eu quero viver a minha vida? Eu quero viver como povo de Deus? Eu quero viver servindo a Deus, invocando a Deus, tendo a minha identidade forjada com o povo de Deus, no meio do povo de Deus? Ou o que eu vou escolher? Aos 40 anos de idade, ele escolheu, tomou uma decisão que mudou toda a sua vida. Eu vou fazer parte do povo de Deus. Eu quero ser parte desse povo. Eu quero fazer parte da família de Deus na terra. Ele se apresenta diante dos israelitas como libertador. Ele entende que tudo quanto ele havia recebido não era para o benefício próprio. Tudo o que ele havia conseguido em termos de formação, de informação, tudo que ele possuía, ele agora apresenta aquilo tudo para a glória de Deus. Entendeu os atos soberanos de Deus em sua vida. Toda a formação que havia recebido tinha um propósito. Era o propósito de Deus para o seu povo. Era o propósito de ser instrumento nas mãos de Deus, no seu tempo, na sua geração, para abençoar o povo de Deus, para libertar o povo de Deus. Eu não aprendi geometria, não aprendi engenharia, a não ser para construir o tabernáculo de Deus. Eu não aprendi leis, não fui formado em toda a ciência jurídica da época para me transformar no melhor advogado do país, não. Eu recebi toda essa formação para a glória de Deus, para servir a Deus, servir o povo de Deus e ensinar o povo de Deus a lei de Deus, a viver de uma forma justa e agradável a Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu recebi, é para a glória de Deus e para o bem do seu povo, para abençoar o seu povo. Já percebeu quanto nós somos individualistas? Quando nós escolhemos o curso universitário que vamos fazer, nós escolhemos segundo a nossa vontade e segundo os nossos propósitos? Quando nós escolhemos a profissão na qual nós vamos trabalhar e vamos servir, nós escolhemos aquela que vai nos dar maiores garantias e, se possível, a melhor estrutura financeira, porque só pensamos em nós, só pensamos
no nosso próprio umbigo, não conseguimos vislumbrar a possibilidade de aquilo que Deus está me dando ser usado para a sua glória, para o seu louvor e para a edificação do reino de Deus. Agora, quando nós entendemos, buscamos esses propósitos divinos para a nossa existência, eu estou olhando para a vida de Moisés e tomando ela como referência. Deus me salvou de ser morto, de ser lançado no Nilo, Deus me salvou diante de um decreto de morte, Deus preservou a minha vida. Eu quero vivê-la para a glória de Deus. Deus me deu a melhor educação possível, aprendi as coisas mais importantes, toda a ciência da época, e eu quero usar isso para a glória de Deus. Eu quero que o nome de Deus seja exaltado e glorificado através das coisas que Ele mesmo me deu. Isso é buscar uma vida com propósito divino. Deus me deu a oportunidade de ser um cidadão da maior potência mundial. Mas Deus não preservou a minha vida para mim mesmo. Deus não me deu as melhores coisas para mim mesmo. Deus não me colocou onde colocou para mim mesmo. Deus fez tudo isso com um propósito divino, para servi-lo, para honrá-lo, para glorificá-lo e para abençoar o seu povo na face da terra. Eu escolho, vamos dizer assim, disse Moisés, eu escolho servir a Deus, eu escolho fazer parte do povo de Deus. Teve uma época que eu fiquei com vergonha do povo de Deus. Eu só não descambei ladeira abaixo por causa dos planos e dos propósitos eternos de Deus. Eu fui para o seminário para estudar, para servir a Deus, imbuído desse propósito, e quando eu cheguei ali foi a maior decepção da minha vida. Pensa numa pessoa frustrada e decepcionada. O que eu fui fazer da minha vida? Como é que eu rompi com todas as coisas que eu rompi, com essa intenção de servir a Deus, chego no seminário, encontro um bando de pessoas arrogantes, ignorantes, e aquilo me deu uma crise existencial muito grande, 20 anos de idade, e nos atos soberanos de Deus, Ele abre as portas, coisa impensável, impossível para mim. Deus abre as portas para eu estudar numa das melhores universidades do país. Eu fui estudar na Universidade Federal de Minas Gerais. E quando eu cheguei ali, os professores eram inteligentes, eram brilhantes. Eles me afirmavam, elogiavam os trabalhos que eu fazia. E no seminário eles criticavam, queriam me fazer pequeno, queriam me diminuir, numa competição insana, numa inveja sem sentido. E eu chego na universidade, faço um trabalho, vindo do interior, apresento aquele trabalho para um dos professores que veio a ser ministro da economia no Brasil. E ele leu meu trabalho e diz: Jesus, foi você que escreveu isso aqui? Sim, professor, fui eu. Cara, como é que você conseguiu isso aqui? Ficou bom demais. A minha sala é a sala 1204, sala 1204, prédio da Faculdade de Economia e de Administração da Universidade Federal de Minas Gerais, Avenida Curitiba, número 832, sala 1204. Passa na minha sala que eu quero conversar com você sobre esse trabalho que você escreveu. Me jogou lá nas grimpas, me afirmou, e eu me apaixonei pela universidade, pela vida acadêmica, pelos meus colegas que me tratavam como gente, como ser humano.
Eu falei, eu quero ser como esse povo aqui, eu não quero ser igual aqueles caras lá do seminário, não. Aqueles pastores grosseiros, arrogantes, que tinham um prazer enorme em diminuir a gente. Eu falei, Deus me livre. E quase que eu fui ladeira abaixo, gente. Quase. Por um triz. Só não fui por causa da misericórdia de Deus. Até que o Senhor iluminou o meu entendimento. Andar com o povo de Deus é uma escolha. Servir a Deus é uma escolha. Permitir Deus usar a sua vida, segundo os seus propósitos e as suas intenções, é também uma escolha. Deus não violenta, Deus não estupra a vida de ninguém. É uma escolha que nós fazemos. E pela misericórdia de Deus eu entendi isso. Falei, Deus não é o povo mais brilhante, não é o povo mais inteligente, passa muita raiva na gente, mas é o povo do Senhor. É com esse povo que eu vou andar, é com esse povo que eu quero viver. É uma escolha, gente. O povo ali no Egito era escravizado. Moisés estava no topo da pirâmide, ele era filho da filha de Faraó, ele era um príncipe com auspícios de governar uma província, ou no mínimo, ser um dos grandes administradores. Mas falou, Deus não preservou a minha vida para isso. Deus não me deu todo esse conhecimento, todo esse entendimento, não foi para o meu próprio prazer, para o meu próprio benefício, não. Tudo que eu sou é por causa do Senhor. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Tudo que eu sou, tudo que eu vier a ser, é por Ti e para Ti, Senhor. Isso é escolha, gente. É escolha. Com quem que você quer andar? Como é que você quer viver a sua vida? Com Deus? Com o povo de Deus, servindo a Deus, buscando os propósitos de Deus para a existência. Ele entende os planos de Deus, entende os propósitos de Deus, os atos soberanos de Deus, faz uma escolha muito difícil, toma uma decisão muito difícil, renuncia à sua posição na corte egípcia. Só não entendeu uma coisa, que a obra de Deus, ela precisa ser feita do modo de Deus e no tempo de Deus. Ele entendeu os propósitos de Deus, entendeu o chamado de Deus, entendeu que tudo que Deus havia feito na vida dele era para um propósito. Só que está escrito na palavra de Deus: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Ele entendeu o propósito, mas não entendeu o tempo e nem a maneira e nem o modo. E Deus falou, Moisés, mais 40 anos de escola, querido. Você passou 40 anos na corte do Egito aprendendo que você é alguém. Agora eu preciso te colocar no deserto. Mais 40 anos para você aprender que você não é ninguém. E vai, Moisés, para mais 40 anos de escola. Agora não é mais matemática, não é mais engenharia, não é mais leis, não é mais a parte jurídica. Agora é o trabalhar de Deus, é a escola de Deus. A escola de Deus. Deserto. Deserto é escola de Deus. 40 anos no deserto, aprendendo agora que sem Deus, se não for pelo poder de Deus, se não for no tempo de Deus, se não for do jeito que Deus quer, se não for da forma que o Senhor determinou, nada, absolutamente nada, faz sentido e valerá a pena. Concluindo,
Em relação a Deus e ser povo de Deus, todos nós precisamos tomar essa decisão. Não podemos passar a nossa vida nesse limbo existencial. Não aproveitar a corte do Egito e tampouco ser povo de Deus. Tem gente que quer juntar as duas coisas, e eu lhes garanto que não é possível. Se você não quer ser povo de Deus, não quer andar com o povo de Deus, não viva nesse limbo também não. Vai viver a corte do Egito e desfrutar dos prazeres que a corte do Egito oferece. A pior coisa na vida é viver cocheando entre dois pensamentos, sem ter uma direção, sem ter convicção, sem tomar uma decisão. Tem gente que vai lá na corte do Egito, desfruta da corte do Egito e vem para cá no meio do povo de Deus. Você não sabe se ele é povo de Deus, se ele é egípcio, se ele é do mundo, se ele é povo de Deus. Em relação a essas coisas e à nossa própria vida, nós precisamos tomar uma decisão. Moisés escolheu com quem ele queria ser identificado. E ele disse: eu quero ser identificado com os meus irmãos, com o povo de Deus, embora isso seja vergonhoso, embora isso seja para muitos considerado como tabu, como burrice, como um povo tapado, mas é o povo de Deus, e não importa o que pensem, é aí que eu quero estar, é com quem eu quero viver. É com o povo de Deus, é com a igreja de Deus, é com a família de Deus. Mas, pelo amor de Deus, toma uma decisão. Moisés fez essa escolha porque entendeu que, apesar de ser vergonhoso, o momento que aquele povo estava passando, era o povo de Deus, e o texto de Hebreus diz que ele estava de olho no galardão. Ele estava de olho numa recompensa que somente o Senhor poderia lhe dar. Pela fé, Moisés, quando homem feito, fez uma escolha. Hebreus capítulo 11, 24. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou ser um príncipe do Egito. Escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus. Eu não desejo, e a Bíblia ensina não desejar, nenhuma perseguição e nenhum sofrimento para o povo de Deus. Mas eu receio que, se vier algum sofrimento para o povo de Deus, muita gente pula fora do barco na primeira oportunidade. Mas ele, tendo escolha, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele escolheu, ele tomou uma decisão. Isso mudou a sua vida completamente. Deus tem um povo sobre a terra. Na verdade, sempre teve. E nós precisamos escolher. A outra coisa que nós aprendemos: Deus não abre mão de que as coisas sejam feitas no seu tempo e do seu modo. Moisés achava que ele ia libertar Israel naquele momento, matando um egípcio, que o povo entenderia que ele era o libertador. Não. É do jeito de Deus. É na força de Deus. É no poder de Deus. Com Deus não tem atalhos, principalmente quando se trata dos seus planos e dos seus propósitos. Curva a sua cabeça. Quais são as escolhas que você tem feito? Já parou para pensar que tudo que nós somos, tudo que nós temos, foi recebido, foi dado, são dádivas do Senhor?
Que o Senhor nos ajude a tomar a decisão certa, a fazer sempre a escolha certa. Que Deus nos dê convicção. Que o Senhor nos dê convicção. Convicção, convicção, convicção. Direção, convicção. Sair desse limbo, sair desse purgatório. Ou vai para o inferno, ou vai para o céu, mas não fica no limbo. Sair desse vale da indecisão. Ou vai para a corte do Egito, ou vem para o meio do povo de Deus. Renuncia os prazeres transitórios e diz, não, eu sou de Deus, eu quero viver como Deus quer que eu viva. As coisas acontecerão na minha vida no tempo e no modo de Deus. Eu sou de Deus. Não importa o que pense, não importa o que diga, eu sou do Senhor. Eu quero viver para o Senhor e para a sua glória. Porque eu estou de olho num galardão que não é temporário, que não é coisa do tempo presente, mas são coisas eternas que somente Deus pode me dar. Convicções.